Evangelho de João, capítulo de número 6, versículos 1 ao 15. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, que na realidade, irmãos, não é o mar, não é? Todos aqui sabem, eu creio. Não é um mar. Quando fala em mar, você imagina água salgada, não é isso? Imagina ondas. Né? O mar da Galileia, o Tiberíades, ou de Genezaré. É um lago, água doce. Só que é um grande lago. 21 quilômetros, mais ou menos, de comprimento e 13 de largura. É este lago. E o texto diz que seguia numerosa multidão porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Eu creio que, ao lermos esse texto, e assim como os irmãos nos acompanharam na leitura, ou este ou uma outra meditação, é claro, no nosso coração vem aquela expectativa, não é, irmãos? Qual é a palavra para nós? Qual é a aplicação para a minha vida? Né? Ao lermos esse texto aqui, por exemplo, você vê que Jesus sacia a fome desse povo, multiplica os pães, ele faz esse grande milagre da multiplicação. E talvez nosso coração, no seu, passa, quem sabe, esta desejo ou vontade, ou uma oração: Senhor, faz um milagre aí na minha vida, não é? Multiplica na minha vida. Faz algo sobrenatural. É interessante, irmãos, que o texto diz que uma numerosa multidão, muita gente, foram atrás de Jesus. Aqui acontece uma coisa interessante no Evangelho de João, porque nós encontramos nos evangelhos chamado evangelhos sinópticos, ou sinóticos, não é? Que são 3 evangelistas, 3 dos evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinópticos? Porque são evangelistas que narram praticamente as mesmas coisas. As histórias narradas ali, elas são idênticas. Os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles tomam uma linha, é quase que a mesma. Algumas frases até se repetem. É claro que os irmãos vão ler, por exemplo, especificamente esse texto que nós lemos, esta narrativa da multiplicação dos pães, você vai encontrar nos 4 evangelhos. Né? Nos sinópticos, que são os 3, Mateus, Marcos e Lucas, e também aqui em João. Mas é interessante que os 3, né, eles têm essa conotação, né? essa direção, que elas se parecem, né? As narrativas, elas
estão tomando o mesmo caminho e têm um objetivo só. João não. João, por exemplo, há algumas coisas que João fala aqui, como, por exemplo, a multiplicação dos pães, um livro totalmente diferente. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas se preocuparam em mostrar Jesus homem, João, a preocupação dele é apresentar Jesus Deus, o Filho de Deus, o Verbo que fez carne, o Messias, o Senhor. Então, João é diferente nesse sentido. Mas se você olhar, por exemplo, essa narrativa nos 4 evangelhos, talvez ali onde você tem o título, você vai ver na sua Bíblia aí, que ele mostra para você onde encontrar. Mateus 14, Marcos 6 e Lucas 9. Mas depois, com calma, você dá uma olhadinha que você vai ver detalhes que uns falam, outros não falam. Por exemplo, um deles mostra que, ou melhor, 2 deles até, Jesus ele dá uma orientação para os discípulos, eles saem por uma grande missão. E eles vão, libertam endemoniados, curam enfermos, ministram sobre as pessoas. Eles saem de 2 a 2. Aí eles voltam, eles estão cansados. Jesus então os chama à parte. Vamos para um lugar tranquilo, para descansar. Você encontra, por exemplo, em um desses evangelhos, que ele diz que neste momento em que Jesus vê a multidão, ele se compadece. E aí Jesus aqui agora como que o sumo pastor, ele vê aquela multidão, mas ele vê os corações, ele vê as pessoas, ele vê que as pessoas estavam ali como ovelhas sem pastor, sem cuidado, sem orientação, sem direção. Talvez por causa disso a gente vê a orientação de Jesus em alguns textos, aqui em João não fala, Mateus também não, mas Marcos e Lucas fala, só que Marcos fala de 50 em 50, Lucas já fala 50 e 100, quando ele pede para dividir a multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ele peçam para que eles se sentem e façam grupos de 100, grupos de 50. Um dos evangelistas fala grupos de 50, o outro já fala grupos de 50 e grupos de 100. Verdade que são 5.000 no mínimo. 20 grupos de 50, não é isso? 10 de 100, mas se fez de 50 de 100, quantos grupos? Eu fico vendo aqui o milagre da multiplicação dos pães, mas eu fico achando que o milagre maior é colocar ordem nisso, irmãos. Imagina. 100 grupos como o nosso aqui, não é? Para a gente orar para multiplicar os pães. Imagina, irmãos, uma multidão. 5.000 homens. Alguns falam 5.000 homens, outros falam 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quase que 10.000, né? Se você colocar e contar as mulheres e crianças, não é? Imagina fazer essa divisão. Mas é interessante que você vai encontrar esses detalhes nos evangelistas, um narrando de uma forma e de outra. Um, por exemplo, nos chama a atenção quando Jesus vê a multidão e se compadece. O outro mostra que Jesus vê e ele ministra na vida deles. Cura primeiro, depois ele multiplica os pães. João, nós não vemos isso. Nem ele dividir, mas ele pede para que colocassem ele assentados e ele ministra sobre a vida deles. O que eu aprendo nisso tudo, irmãos, é que o Senhor Jesus, ele vê essa multidão, mas ele vê individualmente. Ele vê os corações. Ele vê a necessidade de cada um, individualmente, irmãos. Nós começamos este culto falando daquele que está aqui no nosso meio. E que não só passeia aqui, não só te vê, mas ele conhece o seu coração. Ele sabe das suas dúvidas, dos seus medos, das suas necessidades, da sua fome, necessidades básicas, mas necessidades também específicas. Pois nós encontramos Jesus ministrando na vida dessas pessoas. E é interessante, irmãos, que a gente vê o texto diz que Jesus pega esses discípulos e eles vão para um lugar à parte. Eles querem ficar sozinhos, mas a multidão descobre onde eles estão, vão atrás. E Jesus, quando vê, diz o texto, ele se compadece. É interessante que nós vemos alguns dos evangelistas dizerem,
não é? Senhor, despede esse pessoal aí. Não tem o que comer. Nós não podemos alimentá-los. Jesus fala, não precisamos dispensá-los. Dá vocês mesmos de comer. Vamos nós mesmos alimentá-los. Como assim? O texto diz que quando Jesus se dirige a Filipe, né, e pergunta, ele não pergunta se vamos. Jesus pergunta onde nós vamos encontrar os para dar a comer. Enfim, vamos precisar de 200 denários. Nós vamos precisar de 6 a 7 meses de trabalho. De alguns aqui, de trabalho comum. Porque um talento era o pagamento de uma diária de alguns trabalhadores na época. Um talento era um dia de trabalho. Não dá para a gente comparar com hoje, né? Talvez uma diária hoje R$100 para alguém que é diarista. Talvez. Imagina. R$20.000. Filipe então fala, precisaríamos de R$20.000. Se fosse R$100, né, irmãos? Eu acho que não era. Não sei se precisaria de R$20.000, né, na nossa moeda, de pães para alimentar 8, 7 mil pessoas. A verdade, irmãos, é que o que Filipe está dizendo é o seguinte, Senhor, para alimentar esse pessoal, a gente precisa de dinheiro de 6, 7 meses de trabalho. Querendo que dizer, não tem como. Ainda mais pego de surpresa, né, irmãos? Hoje, tem quantas pessoas aqui? 100 e alguma coisa? Vamos supor que ninguém preparou nada, né? O nosso lanche depois. Imagina eu chegar aqui para os irmãos e falar assim, irmãos, vai ter um lanche aí depois, tá? Os diáconos, né, vão ficar assim, né? Os irmãos aí, responsáveis do lanche. Né, Miriam? Vão ficar assim. Imagina a correria. Para 100. De surpresa. 5.000 homens. Manda ele sentar aí. E aí aparece um outro que recebeu uma informação, o André, de que tinha um rapazinho lá. Os outros evangelistas não falam quem era, nem nada disso. João fala, é um rapaz e ele tem 5 pães e 2 peixes. Só que o André fala, o que é 5 pães e 2 peixes para essa multidão? Jesus fala assim, traz para mim aqui, pede para eles sentarem. E Jesus ora, não é isso? Ele dá graças ao Pai e pede para distribuir. Interessante, e não foi nenhuma orientação. Fala para o pessoal pegar um só. Fala para os pais, fala para as crianças, pega só um só. Né? Ó, vai ter um lanche aí, mas ó, pega um pedaço só. Não, Jesus falou, distribui e cada um pega o que quiser. Comam à vontade. Eu ia falar de alguns aqui que ia pegar mais de uma, não vou falar não. Pegue à vontade. Irmãos, os irmãos fazem ideia de como foi isso? Como foi isso? Partiu, e na medida que partia, ia distribuindo, ia multiplicando? Não, foi na cesta mesmo. Blup. Não sei, irmãos. O interessante dos 50, 50 e 100 em 100 é o milagre que eu vejo da organização, mas também foi uma forma, quem sabe, de Jesus ensinar e dizer assim, lembra quando eu disse que um dos evangelistas disse que Jesus olha e vê como um povo sem pastor? Ovelhas como não tem pastor, nem direção, nem orientação? O separar em grupos de 50 e 100 é uma forma de dizer assim, aqui tem pastor sim, tem quem cuida, tem organização, tem pastor. Grupos. E é interessante que vai distribuindo. E a Bíblia diz que todos comeram e se fartaram. Quer mais? Não. Satisfeito. Sobraram 12 cestos.
sobraram 12 cestos. Eu gostaria que depois os irmãos olhassem com calma todos os evangelistas e lessem esse texto, para observar esses detalhes. Aonde a gente aprende aqui o nosso Senhor Jesus, tendo este amor, cuidado para com todos que estavam ali. E eu falo todos, irmãos, por quê? Porque nem todos que estavam indo atrás do Senhor Jesus estavam realmente com bom coração. Um desejo realmente de receber dele, de estar com ele. Eles estavam atrás, como diz o texto, alguns, porque viram os sinais, viram cura. Muitos foram atrás porque queriam o milagre. E não é errado isso. E é interessante que Jesus se compadece de todos, mesmo aqueles que estavam só por interesse. A palavra diz que o Senhor Jesus atende, ele acolhe e ministra na vida de todos. E como eu disse ainda há pouco, irmãos, o Senhor Jesus conhece você, cada um aqui pelo nome, conhece seu coração, suas necessidades, e ele ministra no seu coração, na sua vida, de maneira específica. É igual a pregação, como eu disse para os irmãos outro dia. A gente prega algo aqui, e às vezes você chega ali na porta, tem alguns irmãos que vêm, elogiam, agradecem, que bênçãos, falam, que palavra. Alguns até dizem que receberam uma palavra. É claro que eu não falo, mas alguns receberam uma palavra até que eu nem disse. E é interessante isso, né, irmãos? Porque cada um recebe algo de Deus. Porque às vezes quando você está ministrando a palavra, você recebe a ministração e às vezes você lembra de algo que o Senhor já falou em algum momento, ou você acrescenta com algo que você já conhece e de repente você forma aquela palavra e Deus ministra no teu coração. É por isso que às vezes eu recebo isso, às vezes agradecimento, puxa, que benção, pastor, principalmente quando o Senhor falou assim. Eu falei, mas aí eu aqui, eu nem falei isso. Isso especificamente eu não falei, mas ela recebeu. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? É porque o Senhor ministra na vida de cada um especificamente. A gente terminar o culto aqui, ali fora, ter a oportunidade de perguntar para cada um, e aí, meu irmão e irmã, o que você recebeu? O que para você foi bem específico, bem marcante? O que Deus falou no seu coração? Nós vamos ouvir coisas diferentes. E o Senhor Jesus fez isto aqui. E algo interessante também, irmãos, essa multidão foi atrás porque ouviu que Jesus estava lá e Jesus faz milagre. Jesus fazia e faz milagre. Se você começar a ouvir ou falar para os outros o que Deus está fazendo aqui na Casa de Pedra, e está fazendo mesmo, né? Muitos quererão estar aqui. Se eu e você começar a contar o que Deus está fazendo aqui, alguns quererão estar aqui. Se você ouvir que está acontecendo algo ali na praça, estão distribuindo alguma coisa ali, boa, honesta, justa, não é errado não, ainda que fosse até dinheiro, e é dinheiro legal, estão distribuindo ali na praça. Você ia ou não ia lá? Não? A maioria aqui não precisa, eu sei disso. Eu iria. Muitos aqui não estão precisando, não iria. Então não é errado isso. A questão aqui era o interesse de alguns. Mas o maravilhoso ver, irmãos, é que o Senhor Jesus, ele atendeu e ministrou na vida de todos. E é por isso que ele ministra na minha e na sua vida. Eu quero destacar aqui algumas coisas para nós nesta noite, que nós já observamos, é claro, aqui, principalmente, bem especificamente, neste texto do capítulo 6. É claro, somando com todos os outros evangelistas, na questão deste milagre, a multiplicação de pães e peixes. A primeira coisa que nós podemos destacar aqui, irmãos, é o Senhor Jesus, ele nos vê, e eu já disse aqui,
Ele te vê e ele me vê. Ele está vendo você. E ele vê as suas necessidades, como eu disse ainda há pouco. Ele vê as suas necessidades. Vê, irmãos, que nós precisamos de cuidado. Nós precisamos de cura. Nós precisamos de ensino. Um dos evangelistas, por exemplo, nos mostra bem específico que o Senhor Jesus, quando vê essa multidão, ele as recebe, ele as ensina. Cura e ensina. Assim como ele também fez aqui no João capítulo 6. Porque o Senhor Jesus aqui, por exemplo, ele faz essa multiplicação dos pães, ele abençoa de maneira física, havia uma necessidade específica, havia fome ali. É claro que eles iriam ter fome de novo. Não é? Muitas vezes nós precisamos de coisas e buscamos, e não é errado buscar e pedir. A verdade é que daqui a pouco você vai precisar de novo e de novo. Mas o Senhor Jesus disse aqui que Ele tem um alimento em que nos sacia para que a gente nunca mais tenha fome e nem sede. É tremendo isso. E Jesus aqui, a primeira coisa que nós já falamos e queremos destacar é isso, irmãos. Ele cuida, Ele vê essa necessidade nossa de cuidado, não é? De cura, de ensino. Ele vê as nossas necessidades básicas, a fome, aquilo que você está precisando agora. Que você talvez até acha, ou busca, ou pensa que você pode resolver. Ou não dá. E fazer como Filipe. Senhor, não dá. Eu ia precisar aqui de 20 mil reais. Não dá. Ou então dizer como André. Senhor, eu até tenho aqui uns pães, uns peixinhos, mas não dá. Talvez você precise resolver alguma coisa, algum problema, alguma finança, sei lá, a questão que você está vivendo, e você olha para você, para as suas condições, para os seus recursos, para o seu conhecimento, para as capacidades que você tem, e você olha, não dá. E Jesus vê isso em você. Ele sabe que realmente não dá. Mas algo interessante, que é a segunda coisa que eu quero destacar aqui, é que nós somos provados, irmãos, experimentados. E Jesus faz isso com Filipe. Quando ele fala com Filipe, né, nós lemos aqui no versículo, Jesus subiu ao monte, erguendo os olhos, no versículo 6 diz isso. Né? No 5, Jesus erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus sabia que não tinha como comprar pão em lugar nenhum. E o versículo 6 nos diz isso. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus já sabia o que ele ia fazer. Mas ele estava experimentando Filipe, provando Filipe. Jesus nos prova, irmãos. Às vezes nós estamos em situações difíceis, seja lá em que área for, que situação for, nós precisamos, quem sabe, buscar o Senhor e perguntar para Ele, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor está me ensinando com essa dificuldade, com este problema, com esta provação? Buscar ao Senhor, Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar, porque o Senhor já sabe. O Senhor sabe que vai resolver. O Senhor sabe que pode resolver, se Ele quiser. Não é errado nós tentarmos resolver com as nossas mãos, com os nossos recursos. André e Felipe aqui agiram coerentemente, está certo. A razão funciona. Ué, você tem 5 mil, tem 5 pães, 2 peixes? Ué, como que você vai dizer que dá? Não dá. Dá só se for um milagre. Só se acontecer um milagre aqui. E aí entra algo interessante, irmãos. A gente precisa crer no milagre. E orar. Observe o texto que Jesus, ele ora. Ele dá graças pelo que tem e ele consagra ao Pai. A gente precisava aprender isso, irmãos. Não ter medo ou vergonha, até muitas vezes, né? De dar graças
Eu sei que o povo de Deus hoje em dia ainda faz isso, né? Na hora do almoço, na hora da janta. Às vezes alguns se espantam quando a gente faz isso no shopping, no restaurante. Não é isso? Porque é uma dádiva, né, irmãos? Não é uma dádiva? Hein? Fazer um lanche, comer. Não é bom? Que bênção, né, irmãos, poder comer. Ter fome. Tem gente que não tem fome, irmãos. Eu não sei o que é pior. Não ter fome, ou ter fome e não ter o que comer. A gente tem que dar graça, não tem, irmãos? Acordar de manhã, aquele cafezinho com leite, aquele pão fresquinho com manteiga. Aquele almoço, aquele bife acebolado. Não é bom, irmãos? Aquela gordurinha. Tem gente que não pode, né? Não sei nem se quem come que acha que pode, pode. Porque às vezes até a gente que pensa que pode, não pode, né? Às vezes a gente se alimenta mal. Porque a gente não vigia, né, no que come. Mas não é uma bênção isso, irmãos? Poder se alimentar. Poder comer. Nós vimos aqui, irmãos, em primeiro lugar, o Senhor Ele nos vê, conhece. Sabe do que nós precisamos, do que nós necessitamos. Quando nós não temos condição, e Ele é poderoso para operar e fazer maravilhas. Muitas vezes nós temos dificuldades, irmãos, de depender do Senhor, do sobrenatural. Às vezes nós temos dificuldade, irmãos, de fazer aquela oração. Senhor, não tem dinheiro. Eu tenho que pagar aquela conta. É imprescindível, eu preciso pagar aquilo, Pai. Senhor, estou precisando disso, daquilo. Senhor, não tem pão. Senhor, eu tenho criança pequena em casa, Senhor. As portas se fecharam. Não tem gente que passa por isso, irmãos? Tem gente que passa por isso, irmãos. Isso pode acontecer com a gente. Perdeu o emprego. Acabou o recurso. Não tem o que fazer, irmãos. Quebrou. O empreendimento quebrou. A loja está para fechar. É o lugar que eu tenho recurso. O senhor precisava ter coragem, meu irmão, minha irmã, de orar e clamar ao Senhor. Senhor, tem misericórdia da minha vida. E entra com providência. Nós precisamos crer, irmãos, no sobrenatural. Deus usa o natural. Deus usa, levanta pessoas, te dá condições, te dá trabalho, te dá recurso. É igual o pão que eu falei aqui ainda há pouco, o seu almoço, a sua janta, que você se alimenta, que talvez você nem dê graça, porque afinal de contas foi você que trabalhou. Não é assim? Muitos? Eu que ralei, pastor. Eu que trabalhei. Eu que estudei para ter o emprego que eu tenho. Eu que isso, eu. Você precisava pensar melhor aí. Porque é o Senhor que te deu capacidade e condições para você estudar, para você arrumar esse empregão aí, para você ter recurso. E essa inteligência, cabeça boa aí que você tem. Para chegar onde você chegou e você dá graças a Deus. E agradecer também por causa daquilo que eu falei ainda há pouco. Você tem fome, estômago bom, come de tudo. E não precisa nem de remédio nenhum. Dá graça. Mas o maravilhoso, irmãos, é vermos que o Senhor, Ele que sabe disso tudo, conhece, Ele nos vê e Ele está te vendo agora. Necessidades específicas e bem individual. Eu gosto sempre de lembrar, irmãos, é igual o culto que nós prestamos. Nós estamos aqui prestando um culto público, mas ele também é individual. Você presta o seu culto. Nós estamos aqui como comunidade, como povo, adorando ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus se move no meio do seu povo. Mas nós também prestamos culto individual. É por isso que, graças a Deus, a Igreja Presbiteriana tem essa
forma de culto maravilhosa, né, irmãos? Nós temos o momento da adoração, da contrição, da palavra e do louvor. E na hora do louvor, você tem o seu momento de adoração, que você faz do jeito que você quiser. Alguns levantam as mãos, outros, quem sabe, sentir o desejo, viu, meu irmão, de joelhar qualquer dia, fique à vontade. Se você quiser levantar as duas mãos, fique à vontade. Se você quiser ficar sentado, você fica à vontade. É o seu culto, que é público, mas é individual. É por isso que alguns dão glórias, aleluias, outros já ficam mais contritos, não é assim? Tem alguns que estão sentindo tanto a presença de Deus, e Deus está falando no coração dele através dos cânticos, do louvor da palavra, que ele não consegue abrir a boca. Outros já conseguem, aleluia, glória a Deus. Tem, não tem aqui que faz isso? Eu sou um que faço. De expressar a adoração, o louvor e a gratidão, aquilo que está no seu coração. Isso é maravilhoso na igreja presbiteriana. Nós temos esses momentos, não é, em que nós podemos expressar o nosso louvor e a nossa adoração. Irmãos, eu disse também que nós somos provados, experimentados, e buscarmos ao Senhor quando a gente não está entendendo. Senhor, o que o Senhor está fazendo? Não quer dizer que Deus vai te responder, não, mas você pode perguntar. Alguma coisa Ele quer nos ensinar, assim como ensinou para André e Filipe, onde eles puderam ver o milagre da multiplicação. A outra coisa que eu observo aqui é justamente a multiplicação, irmãos. Multiplicar o pouco. Não foi a primeira vez, a única aqui que Jesus fez isso. Nós vamos encontrar Jesus nos outros evangelhos, a segunda multiplicação. Não é? Ele multiplica de novo os pães. Mas também não foi só aqui que aconteceu isso. Nós vemos o profeta fazendo isso. Lá em 2º livro dos Reis, capítulo 4. Multiplica o azeite, multiplica a farinha. Multiplicou os pães, onde alguns pães alimentaram mais de 100 homens. Foi lá com o profeta. E isso é Deus, irmãos. Por isso eu quero chamar a sua e a minha atenção para que a gente creia que o Senhor pode multiplicar esse pouco que você tem. Se você consagrar a Deus, apresentar ao Senhor, colocar diante de Deus o pouco que você tem. Senhor, o que eu tenho é isso. Senhor, a capacidade do louvor, da adoração, eu quero te adorar e te servir, é o que eu tenho de ensino. Porque não é só dinheiro, são os dons, são os talentos, são os seus sonhos. Você precisa apresentar e colocar diante do Senhor. O pouco que nós temos, irmãos, nas mãos de Deus, pode ser multiplicado. Por isso devemos dar graças ao Senhor, consagrar ao Senhor, porque Ele pode multiplicar. Por isso que eu falei ainda há pouco, não se sinta constrangido em render graças ao Senhor, em consagrar ao Senhor, em dedicar ao Senhor, como esse menino fez. Eu não sei o tamanho desses pães, né? 5 pães, 2 peixes. Não é possível que era, né? Ele não ia conseguir carregar. 5 pães desse tamanho. Não sei qual era o tamanho do pão. Mas mesmo assim, não poderia alimentar os 5.000. Era um lanchinho para ele. Um lanchinho de quem aqui, hein? Era só um lanchinho. 5 pães e 2 peixes. E esse menino entrega tudo. Senhor. E o Senhor multiplica. Nós precisaríamos fazer isso, irmãos, confiar no Senhor. Consagrar ao Senhor nossos bens, nossos negócios, nossa empresa, nossa família, tudo aos pés do Senhor. Por mais fraco que seja, por mais falho, deficiente, limitado, Ele é o Senhor que multiplica, irmãos. Nós vemos isso registrado, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo a sua 2ª carta aos Coríntios, lá no capítulo 9, quando levanta-se uma grande oferta para ministrar na vida de algumas igrejas de irmãos que estavam em dificuldade. E aí a palavra diz, se a menina quiser colocar aí, 2 Coríntios 9, 6, 15, é bem prático, né? Rapidinho. 2 Coríntios, no capítulo 9,
No versículo 6, olha só o que diz Paulo. Isto afirmo, porque alguns irmãos estavam ofertando. Havia até alguns irmãos que nem eram crentes. Houve pessoas que não eram da igreja. Eles pediram permissão. Está lá no capítulo 8. Gostamos de ter permissão, porque nós queremos fazer parte disso. Maravilhoso, né, irmãos? É só a igreja começar a fazer uma obra aqui, grande. E de repente precisa de recurso. E falar para os outros, vai ter gente, irmãos, que nem é daqui. Vai dizer assim, posso participar? Quanto cimento eu posso dar? Quantas telhas? Quantas pedras? Quanto? Porque eles vão ver a glória de Deus quando é o Senhor que está fazendo. E isso aconteceu aqui na carta aos Coríntios. E aí por isso que Paulo escreve e diz no versículo 6, e isto afirmo, irmãos, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Acho que até aí. Ora, aquele que dá semente é o que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Olha só, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Tremendo, né, irmãos? O Senhor não só dá semente, mas também dá o pão, Ele superabunda, Ele dá crescimento, Ele multiplica, e quando Ele faz isso, porque você está ministrando na vida de alguém ou em algum lugar, a palavra diz que isso redunda em glórias a Deus, e muitos são levantados para orar por você. Tremendo, né, irmãos? Isso é obra de Deus, irmãos. É o Senhor que faz. E Jesus está ensinando isto aqui aos discípulos, aqueles que estavam o acompanhando. Então, ofereça a Deus, meu irmão, minha irmã, aquilo que você tem. Consagre a Ele seus dons, seus talentos, não é, seu dinheiro, sua vida. Coloque diante do Senhor. E é interessante aqui também que eu não falei, João é o único evangelista que ele faz uma ligação na questão da Páscoa. Os irmãos vão observar que os outros evangelistas não falam da Páscoa. Aqui Jesus, ele vendo a multidão, estava próximo à Páscoa, ele aproveita, ele testa Filipe, André, ele prova a fé, e ele agora ensina, porque ele não só está dando o básico, ele está dando o alimento físico, ele está ministrando ali a cura física na vida de alguns, curando os enfermos, ele está ministrando, mas ele também está ensinando. E agora ele joga para a Páscoa. O que ele está aqui ensinando? Que ele não só dá o alimento, não é, físico, mas ele também dá o espiritual. E ele ensina então que ele veio para quê? Para ser esse pão vivo que nós lemos aqui ainda há pouco. Que nos alimentamos dele. Ele veio para dar a própria vida, para nos trazer salvação, redenção. Ele é o Filho de Deus. Alguns perguntam aqui, Senhor, o que a gente faz para a gente fazer a obra de Deus? O que você precisa fazer é crer no Filho de Deus. Crer que aquele que ele enviou é o Filho de Deus. É o Messias. É o Salvador. Então Jesus, ele ministra isso na vida dos discípulos. E este foi o propósito deste milagre. Foi ensinar
os discípulos, porque havia um engano aqui, que aconteceram algumas vezes. Por isso que o texto diz que quando eles disseram, realmente este é o profeta, é o enviado que havia de vir, queriam consagrá-lo rei. Não, Jesus quis se retirar. Para aí, não, eu não vim para isso. Eu não vim para reinar aqui agora. Eu não vim para trazer solução ou resolver os problemas políticos, sociais agora. Eu não vim para isso. Eles estavam confusos. Eles achavam que é para isso que ele veio. Não. Ele veio para um reino eterno. Ele veio foi para nos salvar, trazer vida e vida eterna. Por isso, ele diz no verso 35, ele é o pão vivo que desceu do céu. Por isso que no texto que nós lemos, nós vimos quando ele diz, eu sou verdadeira comida e verdadeira bebida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então o propósito, irmãos, dessa ministração e muitos outros milagres que Jesus fez, é justamente ensinar e mostrar que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor, e que Ele veio para nos dar vida, vida em abundância. Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Senhor, o Salvador, o pão da vida. Muitos irmãos seguiam apenas por causa dos sinais. Está lá no versículo 26, nos mostra isso, por causa dos sinais, dos milagres. Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes pães e vos fartastes. E aí o 27, ele dá uma advertência, ele diz assim, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Ele veio, irmãos, não para este reino, para este mundo. É claro, irmãos, que Jesus nos ajuda e nos abençoa a resolver muitas coisas aqui. E Ele fez milagres aqui, Ele curou, Ele libertou, Ele fez tantas coisas, mas Ele não veio para resolver os problemas. Ele veio para trazer salvação e nos dar vida eterna. E para saciar a nossa fome e a nossa sede. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E talvez você está aqui nesta noite e fica pensando, e perguntando, como eu posso me alimentar do Senhor? Porque Ele disse que é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Você precisa reconhecê-lo como o Senhor, Filho de Deus. Reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. É isso que você precisa fazer. Reconhecê-lo como o Messias. Você precisa se alimentar da verdade, da palavra de Deus. Jesus disse, Ele é o pão da vida. E nós nos alimentamos de Jesus, irmãos, como já dissemos aqui, através da palavra, da Santa Ceia. Quando você participa lá do grupo pequeno, quando você participa da escola dominical, aqui no culto, quando nós buscamos ao Senhor, estamos nos alimentando dEle, porque Ele é o Senhor. E é claro, irmãos, que nós devemos tomar cuidado, irmãos. Lembra quando eu falei que muitas vezes nós comemos o que não deveríamos comer? Estou falando comida física. A maioria de nós não se cuida, não é não? Muitas vezes comemos bem, mas mal. Porque às vezes a gente não se alimenta direito. E por que eu estou falando isso? E a Bíblia adverte para você tomar cuidado com isso. Porque espiritualmente também não é diferente. Cuidado com o que você ouve. Com os sofismas, com os pensamentos por aí. Com as ideologias. Com as ideias do mundo. Alimente-se da palavra de Deus. Alimente-se do Senhor. Cuidado com aquilo que você muitas vezes tem se alimentado. A orientação do Senhor aqui é, Ele é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Alimente-se dEle. Vá até Ele, reconheça-o como o Senhor e Salvador da sua vida.